Rapaziada, Mauro César Pereira cala os críticos a respeito do Flamengo e diz: o Flamengo vai crescer cada vez mais. Se liga só no que o Mauro César disse e logo após Tadeu, lá do Deixa o Palmeirense Falar, também falando sobre esse assunto. Se liga só. Entendo que o cara que não gosta do Flamengo fique batendo cabeça querendo encontrar uma explicação. Não tem explicação, meu amigo. Não tem explicação. É um fenômeno. O Flamengo é um fenômeno de popularidade. E não tem explicação. E aí, com times fortes que teve, nos anos 80 e agora, nessa era, a torcida vai crescer mais ainda. É natural que cresça. Um time forte vai crescer a torcida. O São Paulo cresceu muito a torcida nos anos 90. O São Paulo tinha poucos torcedores na periferia aqui da cidade. Hoje tem muitos. Porque nas regiões mais pobres, que eram redutos corintianos, muitos São Paulinos surgiram e hoje já são adultos. Mas que lá, no tempo lá do Telê, dos títulos mundiais e tudo, eram crianças. E hoje já tem até filho, alguns daqui a pouquinho vão ter neto. Então, se for formada uma massa de torcedores do São Paulo, também em camadas mais pobres da população, isso também acontece. Então, o Flamengo vai ter cada vez mais. Olha, essas pesquisas, que eu não confio muito, porque elas não são feitas especificamente para isso, elas só entrevistam pessoas a partir dos 16 anos. A molecada que torce pelo Flamengo, que é muita gente, não tem 16 anos. À medida que eles ficarem mais velhos, eles vão aparecer mais nessas pesquisas. Daqui a alguns anos, vocês vão ver como esse número de rubro-negros vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar mais. Porque eles já existem, só que eles não respondem pesquisa. Tem 12, 13, 14, 9, 10, e à medida que eles forem crescendo, eles vão começar a aparecer em pesquisa de opinião. E aí o Flamengo vai mostrar um crescimento do seu número de torcedores. Por mais imprecisas que possam ser essas pesquisas, esse número vai acabar aparecendo. Não tem como. Enquanto isso, aqui no Brasil, a torcida do Flamengo esgota os ingressos para a decisão na Libertadores, primeiro jogo contra o Estudiantes no Maracanã nesta quinta-feira, cara. Coisa boa, né? Para o confronto, o Felipe Luiz pode contar aí com o retorno de Bruno Henrique, de Varela. Bruno Henrique foi absolvido, foi o efeito suspensivo, né? Por outro lado, Alexandre e Jorginho ainda vão ser desfalque. Baita, cara, Jorginho é triste, hein? É triste porque é um cara que está sendo muito importante no Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo e Estudiantes vivem momentos distintos. O Flamengo esbanja a sequência de 9 jogos sem perder, 7 vitórias e 2 empates. Já o Estudiantes ganhou somente uma partida nas últimas 5, são 3 derrotas e 1 empate. Mas não se apegue nisso, cara. Agora a Libertadores é outro campeonato, cara, é outro momento, vira a chave, veste a camisa, é decisão, é mata-mata, não fica nessa achando que, o cara tá mal, não, que nem estão falando do River Plate, só que o River Plate tá bem no Campeonato Argentino, ganhou o último jogo, né, falar, mas o River Plate no Libertadores tá, cara, muda tudo, cara, não dá pra levar isso em consideração. Então, o Estudiantes também é um time que vem, o técnico já deu uma cutucada no Flamengo, falou que eles são bons fora de casa, aquela conversa toda, tá? Então, mas aí aquele negócio, a torcida do Flamengo, a nação rubro-negra vai estar presente e vai sim dar aquela força pro time, com certeza o Flamengo vai sair bem e assim a gente espera. Flamengo e Palmeiras vencem os seus primeiros jogos aí, vamos que vamos. Só que a notícia ruim é que a justiça proibiu aí a torcida organizada do Flamengo de assistir aos jogos no estádio por 2 anos. Quer dizer, o cara pode ir, eu não sei se vai ter por CPF ou não, né? Mas a notícia aqui do Coluna do Fla é que a torcida jovem, né, organizada Jovem Fla, sofreu mais uma punição nessa terça-feira por conta dos novos episódios de violência. E o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, baniu os torcedores de frequentar os jogos do Flamengo por 2 anos. O batalhão especializado em policiamento de estádio enviou um relativo à justiça que apontava má conduta dos integrantes da Jovem Flá. Alguns representantes pularam em catracas no trem, danificaram uma estação, andaram na linha férrea e agrediram torcedores do Vasco na Copacabana, lá em Copacabana. No entanto, não é só a Jovem Flá que vai ser punida pela justiça, porque o Ministério Público está analisando o relatório e existe possibilidade da Força Jovem Vasco e a Jovem do Botafogo serem penalizadas, tá? Então, assim, o Flamengo, a instituição Flamengo não tem envolvimento com a situação da torcida organizada Jovem Flá, não há motivo para torcedor do Flamengo se preocupar com alguma punição ao Flamengo, isso não vai acontecer, né? E o Flamengo, inclusive, vai jogar agora nesse jogo aí, mas não vai ter mais a organizada lá, Jovem Flá, né? E eu acho que os caras devem estar punidos por CPF, devem identificar os caras da torcida e não vão poder ir mais no jogo do Flamengo por 2 anos. Eu lembro que em São Paulo começou assim, né?
Tadeu, assim como eu, pregando cautela, porque é um time argentino, um time chato e que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado com o Estudiantes. Mas a galera lá do Jogo Aberto não tá pensando assim não. Eles cravaram que o Flamengo vai passar por cima do Estudiantes e vai para a próxima fase do campeonato da Copa Libertadores. Se liga só no que eles falaram. Gigantes. E para jogador gigante jogar 2 partidas em sequência mal é muito difícil. Então você pega o Arrascaeta, vai estar numa noite que nada dá certo. Só que aí você tem Plata, você tem um tanto de outros jogadores, você tem Jorginho, você tem Saul, você pega esses caras mal. No outro jogo o Arrascaeta vai jogar bem. Então assim, é complicado. O Flamengo, na verdade, poderia colocar o Flamengo já sentado lá na final, esperando para ver quem que é o outro que vai enfrentar. Talvez no jogo da final, assim não. esses caras joguem muito mal e o adversário jogue bem. Futebol tem muita coisa. Futebol tudo bem, mas aí O Santos ganhou do Flamengo. A meta do Flamengo, eu venho falando pra vocês faz muito tempo, é fazer a mesma coisa que o Botafogo realizou no ano passado, ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Isso tá claro. É ordem. Gente, Copa do Brasil, eles até jogaram com reservas em casa contra o Galo. Então, olho nisso aí. Agora... Só tem um confronto aí que pra mim tá decidido, que é o do Flamengo com o Estudiantes. O resto... Será, Chico? Sim, esse aí pra mim tá decidido. Não porque o Estudiantes não seja nada, mas pelo jeito que o Flamengo tá jogando, vai se fortalecer ainda mais. Gente, o Flamengo, falando sério aqui, o Flamengo que eliminou o Inter ainda não é o melhor Flamengo da temporada. É um Flamengo que recebeu os caras semana passada. O Saul estava fazendo os primeiros jogos dele ali como titular. Então, assim, tem muita coisa para acontecer nesse Flamengo ainda. Eu acho que ainda vai crescer mais. O Flamengo, para mim, é um candidataço ao título, a estar na final, a passar pelo Estudiantes, obviamente. O restante eu não coloco nada de favoritismo aí, nem para o São Paulo, louco, nem para o Chico. Palmeiras. Você tá, que mundo, velho. E acho que o Racing leva uma ligeira vantagem do Vélez. É isso aí, rapaziada. O Flamengo com a maior torcida e a tendência é crescer cada vez mais, como disse o Mauro César. E o jogo dessa quinta, eu tô confiante. Pra mim vai ser uns 2-0 Flamengo. Não vai ser essa moleza toda. Também acredito que não vai ser esse oba-oba todo. Acredito que passe sim, mas passe com dificuldade, porque Libertadores é desse jeito, cara. Não tem Libertadores sem sofrimento. Não tem. 2019 que o diga. O Flamengo na final estava perdendo o jogo lá no seu final. E Gabigol, né, fez os 2 gols aí e se consagrou. E Flamengo foi campeão daquele ano. Então, assim, não espere vida fácil, não só durante toda a Libertadores, mas nesse jogo de quinta, porque não vai ser. Para mim, ganha 2-0, mas não vai ter vida fácil. Mas eu quero saber de você, o que você acha, deixe sua opinião, seu comentário aqui embaixo, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!